Então, bom dia aí para todo mundo, iniciando mais uma semana. Hoje a igreja celebra a festa de um apóstolo, né? São Bartolomeu, também conhecido pelo Evangelho como Natanael. Então vamos iniciar a nossa reflexão fazendo a nossa oração neste dia da festa de São Bartolomeu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, fortalecei em nós aquela fé que levou São Bartolomeu a seguir de coração o vosso Filho, e fazei que, pelas preces do apóstolo, a vossa igreja se torne sacramento da salvação para todos os povos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, hoje, na festa de São Bartolomeu, nós temos o trecho do Evangelho que se encontra em João, capítulo 1, do versículo 45 ao 51. Então, a festa de hoje nos recorda não apenas uma pessoa, mas nos recorda as nossas origens, né? As origens da fé cristã católica, né? Que é a profissão de fé dos apóstolos, né? E, portanto, é muito importante, né, que nós celebremos, né, façamos a memória das raízes da nossa fé, para não nos perdermos no caminho. A igreja já tem 2000 anos de existência, de história, né? Um longo tempo, e portanto é preciso constantemente recuperar as suas raízes. E nós recuperamos as raízes justamente quando recordamos, quando aprofundamos a fé que nós professamos, a fé eclesial, que é a fé que nós recebemos a partir do testemunho dos próprios apóstolos. No primeiro capítulo do Evangelho de São João, nós podemos identificar, né, 3 partes. A primeira parte, que é o prólogo, né, que é o grande anúncio, né, que o próprio evangelista faz dos seus temas fundamentais, né, da palavra, né, que se fez carne, e essa palavra que se fez carne é Jesus. No segundo momento, nós temos o testemunho de João Batista, né? João Batista, que é o precursor do Messias e aponta que a promessa de Deus se realizou, né? E eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a partir desse testemunho de João Batista, nós podemos identificar uma terceira parte, que é o chamado dos primeiros discípulos. Os primeiros discípulos são os seguidores de João Batista, como nós encontramos no próprio Evangelho. Entre eles se encontra André e, com muita probabilidade, também João o evangelista, que seguem a Jesus. E a partir, né, desse testemunho de João Batista, que conduz, né, alguns dos seus discípulos para o seguimento de Jesus, então nós vamos encontrar, né, quase que num desdobramento, numa cadeia, né, com muitas ligações, o chamado dos outros discípulos. E entre eles está justamente o chamado de Natanael, né, de São Bartolomeu. E o Evangelho nos narra justamente isso, né? Filipe encontra-se com Natanael e ele diz: encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas. Então se faz uma referência ao Antigo Testamento, o tempo das promessas, o tempo da espera. Então agora Filipe vai dizer: sim, agora nós encontramos. Isso é muito importante no Evangelho, encontrar com Jesus, porque encontrar com Jesus é encontrar com a verdade. E aí, quem é? Jesus de Nazaré, né? Jesus, o filho de José. É tudo muito ordinário, né? Tudo muito simples, né? Como é que esse filho de José, de Nazaré, é o Messias. Não é tão simples de aceitar, né, de compreender. E tanto que Natanael vai ser muito sincero, ele vai dizer: de Nazaré pode sair coisa boa? Aí Filipe não elabora um raciocínio para convencer Natanael desta verdade. Esse é um procedimento assim, muito significativo da parte de Filipe, que no início ele diz, é um anúncio teórico, mas quando ele percebe que não é suficiente um anúncio teórico, ele faz um convite.
Então, vem ver. Isso também tem um peso muito grande, não só no Evangelho, mas na própria história da igreja e da evangelização. Nós não podemos ficar simplesmente fazendo anúncios teóricos, mesmo que sejam bem formulados, que contenham uma verdade e que sejam muito convincentes no sentido racional. Isso não é suficiente. E Filipe, né, tem essa consciência, né? Veja, estamos ali no início do seguimento de Jesus, e aí ele faz um convite: vem ver. Porque esse já foi o convite, uns versículos atrás, que Jesus fez ao outro discípulo, né, que é o discípulo amado, certamente João, e André, que vieram do seguimento de João Batista, que ouviram de João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e seguiam a Jesus, e Jesus virou-se para eles e perguntou: o que é que vocês estão procurando? E eles respondem: mestre, onde moras? Aí Jesus não dá o endereço. Jesus diz: vinde e vede. Então, aí também Filipe vai dizer para Natanael. Natanael, ele tem sinceridade, né? Ele manifesta a sua sinceridade. Porém, mais do que sinceridade, o ser humano ele é desafiado a encontrar-se com a verdade. E nós não podemos confundir sinceridade com verdade. Sinceridade, em poucas palavras, seria a expressão nua e crua do que pensa e do que sente, né? Sem mistura, não é a palavra sinceridade, quer dizer isso, sem mistura. Ou seja, a coisa sai, né, como nós sentimos e como nós pensamos. E o que é a verdade? É por isso que a verdade é um passo a mais do que a sinceridade. Porque aquilo que eu expresso, segundo a minha percepção, pode ser distorcido. Não significa necessariamente que traduz a verdade, que toca a realidade na sua dimensão mais profunda. Eu posso ter uma impressão de uma pessoa e posso até manifestar aquela impressão, uma impressão negativa, porque sou sincero. Mas a grande pergunta é: mas isso de fato é a realidade da pessoa? Isso de fato é a verdade da pessoa? Até porque nós temos a própria experiência, né, de pessoas que simpatizam, admiram algumas pessoas e outras pessoas não simpatizam a mesma pessoa, né? Então, vejam que não é seguro, né, de forma suficiente quando nós somos apenas sinceros. Claro que a sinceridade é um passo, mas a sinceridade não é o caminho, né? O caminho é a busca da verdade. Então, quantas vezes a gente tem uma impressão negativa de alguém, até porque estamos vivenciando um momento que condiciona também o olhar para as pessoas. Mas é preciso fazer o caminho com aquela pessoa. E à medida que nós fazemos o caminho, quantas surpresas nós não temos, né? Até nós chegamos a dizer, né, a alguém: no início eu achava você tão chato, mas a primeira impressão que eu tive de você não foi boa. Mas na convivência, ou seja, no fazer o caminho, eu fui descobrindo, né, muitas outras coisas. E quem sabe até se constrói uma amizade. Então vejam que esse fato do Evangelho, ele é muito iluminador também para a nossa experiência. Isto é, Natanael é sincero, mas Jesus o ajuda a chegar à verdade. E não desconsidera, né, porque o próprio Jesus, né, ele vai dizer, né, que Natanael é um israelita verdadeiro. Por quê? Porque dá o primeiro passo nessa busca da verdade, que é a sinceridade. E o que é que Jesus vai admirar de Natanael? Justamente esse seu ponto de partida. Ele não faz de conta, porque até mesmo o diálogo com Jesus muitas vezes se torna tenso para descobrir a verdade. Não é simplesmente para aceitar, né, de forma muito passiva, mas dentro do diálogo, do caminho, basta ver, né, muitas situações onde o próprio apóstolo Pedro, né, ele vai até tanto discutir com Jesus, porque não está compreendendo aquilo, mas depois ele dá
também o passo da fé para encontrar essa verdade. E Natanael se surpreende. Né? Natanael, ele vai perguntar, mas de onde me conheces? Né? Então vejam, o conhecimento como é fundamental para poder se afirmar algo de alguém. Às vezes a gente afirma muitas coisas sobre pessoas, sobre realidades, sobre situações, por informações, muitas vezes até artificiais, inventadas, e superficiais, onde se pega só uma parte. E, portanto, de novo, Natanael, ele é muito autêntico. Né? De onde me conheces? E a resposta de Jesus também é muito significativa. Antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estavas sob a figueira. Então, vejam que aqui a afirmação de Jesus tem um conteúdo muito denso. Né? Primeiro, por ter chamado Natanael de israelita de verdade. E o israelita de verdade é aquele que medita a palavra de Deus, como diz o Salmo 1, dia e noite, e se deixa conduzir por ela. Porque, conduzidos pela palavra de Deus, então, a palavra que é a verdade, vai se chegar a Jesus. E essa maneira de Jesus dizer que tinha visto Natanael antes que Filipe chamasse, Jesus diz onde? Sob a figueira. Então, a figueira é uma das árvores que servem de símbolo para falar do povo de Israel, né? A figueira. E estando sob a figueira, Jesus estava chamando a atenção para algo que Natanael estava fazendo. Era costume, né, de ler a lei, né, de rezar até, né, debaixo de uma árvore, né, debaixo de uma figueira, né, aproveitando também a sombra, e também porque a figueira representava o povo. Então, ele é autêntico israelita, ou seja, ele medita a lei do Senhor. E, portanto, se ele vai ser ajudado por Jesus, certamente ele vai encontrar a verdade, vai dar um passo, vai ser mais do que sincero, mas vai ser alguém que vai aderir à verdade. E aí, a reação de Natanael, né? Ou seja, agora ele diz, com essas palavras, que de fato não foi apenas sincero como ponto de chegada, mas como ponto de partida, e alcançou a verdade, porque ele vai dizer a grande verdade: tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Então aqui nós temos, né, o ponto mais alto do Evangelho. Estamos no primeiro capítulo, mas já estamos aqui diante daquilo que depois Tomé vai dizer: meu Senhor e meu Deus. E aí Jesus continua: crês porque te disse que te vi sobre a figueira, coisas maiores que esta verás. E aí Jesus conclui dizendo que Natanael vai ver o Filho do Homem e sobre ele os anjos do céu subindo e descendo. Ou seja, Jesus, que é a escada que liga o céu à terra, Jesus é o caminho que conduz da terra para o céu. E, portanto, Natanael vai ser testemunha disso, né? Imagine quando chegar no capítulo 14, quando Natanael escutar do próprio Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, aqui nesse encontro de Jesus com Natanael, nós temos verdadeiramente uma boa introdução e já se faz até a apresentação de muitos temas que no Evangelho de São João serão desenvolvidos. Então, que pela intercessão de São Bartolomeu, né, de Natanael, nós não nos acomodemos à sinceridade, porque muitas vezes a sinceridade ela pode ser também agressiva, enquanto que a verdade conduz à liberdade, a uma libertação e, portanto, nos faz tocar também a caridade. Então, que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia para todos e até amanhã, se Deus quiser.